ocean, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down.
E à tarde eu vou estar no passeio público. A agenda é super cheia. Fazendo o Festival da Criança, que é hoje e amanhã no passeio público. Muita coisa boa, vai ter Canela Fina, vai ter Magari, Gibelândia, já teve no dia 12 Saulo, né, fazendo lá. O parque infantil é gratuito, né, os brinquedos. Lá só paga para comer e beber. O resto é tudo de graça. Não pode levar a criançada por aí. Deixa a criançada lá, porque... E não esqueça que a gente vai estar lá agitando a partir das 2h30. Eu quero ver todo mundo lá para me ver. Ok, tio Paulinho. Muito obrigado aqui pela participação aqui no nosso programa, tá bom? É isso aí. Forte abraço. Bora aí. Saúde que interessa. Porra, aí que sua agenda tá contada, eu também, né? Beijo pra vocês, beijo, doutora. E vem mais, eu quero ver suas ações aí, com certeza, você tá divulgando aí. E parabéns pelo Rosa, viu? Beijo, Marquinhos. Pois é, esse aí é o tio Paulinho. A gente está aqui com a doutora Luciana Landeiro. É isso aí, doutora Luciana? Eu queria perguntar a senhora o seguinte, a senhora tinha falado antes sobre o exame, né, a mamografia, mas o primeiro passo para a paciente é fazer o teste, né, em casa, né, fazer, né, o autoexame. E depois desse autoexame, aí sim procurar um médico? É dessa forma, esse caminho? Na verdade, não é exatamente esse caminho. Assim. Eu acho que isso também é extremamente importante, essa sua colocação, você trazer essa questão. Né? A gente sempre fala muito do autoexame, na verdade, com o intuito de que a paciente se conheça, né? Conheça seu corpo. Então, é mais um autoconhecimento do que um autoexame, propriamente dito, né? Pela terminologia, porque quando a gente fala autoexame, a paciente acredita que ela está se examinando efetivamente, que ela tem essa capacidade. Mas ela não foi treinada adequadamente para isso, né? Então, nós médicos temos um treinamento, seja ginecologista, mastologista, oncologista, para detectar, e mesmo assim a gente consegue detectar tumores quando ele já tem mais de 1 centímetro, né? Os exames de rastreamento, a mamografia, ela consegue detectar quando as lesões são ainda menores. Esse é o nosso objetivo, na verdade, é detectar as lesões quando elas são bem pequenininhas, o que aumenta a possibilidade da paciente ser curada pela doença. Então, o autoconhecimento das mamas é extremamente importante, mas isso não descarta a necessidade de que a paciente tem que fazer a mamografia de forma anual. Né? Então, não são coisas, não é o autoexame o primeiro passo e, se detectada alguma alteração, fazer a mamografia. Né? A mamografia deve ser feita independente de ter algum achado no autoexame, no autoconhecimento da mama. Qual a idade, assim, que a mulher já pode fazer a mamografia? Então, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que a paciente faça uma primeira mamografia aos 35 anos. Esse exame será um exame baseline, um exame inicial que vai ser comparado no futuro, certo? E a partir dos 40 anos ela passa a fazer esse exame de forma anual. O Ministério da Saúde, ele traz uma formatação um pouco diferente. Então, ele traz que a mamografia deve ser feita a partir dos entre os 50 e 69 anos de forma bianual. Então, existe uma divergência em relação à indicação, tá? Isso foi modificado pelo Ministério da Saúde há uns 3 anos atrás, né? E passou a orientar que as pacientes fizessem entre os 50 e 69 anos e bianual. E há um grande questionamento, a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Oncologia e de Radiologia tem feito um movimento junto ao Ministério da Saúde para que a gente volte a ter a mamografia disponível para o SUS a partir dos 40 anos. Porque a gente entende que essa população mais jovem é uma população de risco também, né? Porque isso vai desenvolver gastos públicos, né? Se você previne tal problema, você não vai ter o custo de um tratamento que é tão mais caro para... Se você faz um diagnóstico precoce, às vezes a retirada da lesão vai ser o suficiente, né? Não vai precisar de tratamentos mais complexos. Então, sem dúvida, isso tem... Isso agrava, pode diminuir o custo público, né, na área de saúde. O custo público na área de saúde e o impacto também para a mulher, né? É totalmente diferente uma mulher ser submetida a um procedimento de menor porte, né, uma quadrantectomia ou uma retirada de um nódulo, do que fazer uma mastectomia, né, e retirar a mama por completo e depois todas as dificuldades de fazer a reconstrução da mama. Então, toda mulher que retira a mama tem direito à reconstrução. Mas a gente sabe que muitas vezes há uma dificuldade de fazer essa reconstrução no primeiro momento. E às vezes a mulher
acaba adiando essa cirurgia ou tendo dificuldades para conseguir a reconstrução e acaba ficando sem mama, né? Fica com a mastia e isso tem um grande impacto, psicológico para a mulher também. Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, não só no sentido até da cirurgia, mas no que isso vai impactar no futuro para essa mulher. Perfeito. Doutora, é verdade que o câncer de mama se dá mais em mulheres que amamentam ou isso é um mito? Na verdade, é meio que o contrário. Né? A amamentação ela é um fator protetor. A gente sabe que protege quanto mais jovem a mulher amamenta. Claro que a gente não vai recomendar que as mulheres engravidem cedo para que isso as proteja de desenvolver câncer de mama. Mas a amamentação, essa modificação que ocorre durante a lactação, faz com que as glândulas fiquem meio que protegidas, né? Ou há uma redução do risco de desenvolver câncer. Então é o contrário. Perfeito. A gente está falando com a doutora oncologista Luciana Landeiro. Por favor, vou fazer uma pergunta para ela aqui. A gente estava falando sobre o exame, o autoexame e também da mamografia. Mas existem exames genéticos hoje também que dão indicadores se a pessoa tem a incidência de câncer, pode ter incidência de câncer ou não. Vocês têm utilizado isso lá tem feito alguns trabalhos relacionados a isso? Sim. Na verdade, assim, 90% dos tumores da mama acontecem de forma esporádica. Não tem um fator hereditário, tá? Não tem um fator... 90%? Um fator hereditário que eu digo, você herdou uma mutação que aumente o seu risco. Claro que para o câncer se desenvolver, as células sofrem várias mutações. Mas essa mutação que realmente estava falando é uma mutação genética. Então, algo que a paciente herdou, né, de seus familiares e que oferece a ela, traz um maior risco de desenvolver não só câncer de mama, mas outros cânceres também. Então, câncer de ovário nessas síndromes hereditárias, que o principal é o BRCA1 e 2, que alguns anos atrás teve grande polêmica relacionada à Angelina Jolie, aquela artista americana, que fez a retirada das mamas, depois ela retirou os ovários, justamente porque o risco não é só de câncer de mama, mas também de ovário, tá? Mas, assim, a gente sabe que existe esse risco de ter uma síndrome hereditária. Então, se a mulher tem uma história familiar forte, né, de câncer de mama, de ovário, se a mulher é uma mulher muito jovem, e quando eu falo muito jovem, menos de 35 anos, tá? Se ela tem, se acontece em homem, por exemplo, um câncer de mama em homem, que é mais infrequente, né, mas pode acontecer. Esses são fatores que indicam para a gente a necessidade de fazer essa avaliação genética. E o que a gente faz é um exame de sangue, a gente coleta como se fosse um exame de sangue, de rotina, mas a gente faz um sequenciamento dos genes da paciente. Então, avalia o código genético da paciente, né, de uma forma simplificada, para ver se nessas proteínas, que a gente sabe que quando estão alteradas podem levar ao maior risco de câncer de mama, então a gente avalia especificamente se essas proteínas têm alguma mutação, alguma alteração. É alto? Então, alguns anos atrás o custo era inviável. Assim. Desde 2014 a Agência Nacional de Saúde já regulamentou que se a paciente preenche esses critérios, eu mencionei alguns critérios, né? Então, paciente muito jovem, com história familiar forte, isso deve ser coberto pelo plano. E hoje o custo é muito mais baixo, então o custo do exame é algo em torno de R$2.000. No passado, é caro, ainda é caro, mas no passado... Não, o SUS não cobre. Mas no passado era assim, proibitivo, eu diria, porque era mais de R$10.000. Né? Hoje continua sendo caro, eu entendo que é um valor ainda muito alto, mas é um valor que a gente consegue que os planos também entendam a importância desse exame, porque muda o rastreamento. Então eu tinha falado para vocês, por exemplo, que numa mulher da população em geral, tá? Você começa a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Mas uma mulher que tem a mutação em um desses genes, ela precisa fazer ressonância da mama a partir dos 25 anos. Porque o risco dela ter câncer de mama, o risco dela ter câncer de mama se aproxima a 70% ao longo da vida. Então o risco de uma mulher comum da população ter câncer de mama é de 12%. Isso, então, quase que aumenta em 6 vezes, né, o risco dessa mulher quando ela tem uma mutação dessa. Então, a gente precisa fazer um rastreamento muito mais agressivo, por assim dizer, então, com ressonância anual a partir dos 25 anos. Perfeito. Então, daí a importância da gente entender quem é essa mulher que pode ter essa síndrome hereditária e investigar e diagnosticá-la. Você vê uma coisa, Marcos? Ela mencionou aqui, eu pesquisei, fiz uma pesquisa boa. Que bom. Né? E ela falou que de 90% das pessoas possuem realmente fatores mais ambientais do que fatores genéticos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, realmente isso bate, 80% a 90%.
eu queria saber quais são esses fatores ambientais que podem causar o câncer. Os principais... Alimentação? Os principais vocês tinham mencionado, e assim, é extremamente importante que a gente oriente e explique à população isso, porque às vezes a população acha que obesidade e sedentarismo estão relacionados a fatores, a um risco cardiovascular, né? A doenças cardiovasculares, e às vezes a obesidade é uma questão de estética. Não é, tá? É uma questão de saúde mesmo. Então, para câncer de mama, por exemplo, a gente sabe que manter o peso dentro da normalidade, praticar atividade física de forma regular, reduz o risco de desenvolver câncer de mama em torno de 30%. Olha. Eu tô até com a pesquisa aqui da Escócia, um estudo relacionado na Escócia, realizado na Escócia, que diz que 1 hora de exercício por dia pode reduzir em 11% o câncer de mama. Então, atividade física. Isso, só atividade diária, física. só atividade física. Mas quando a gente acrescenta alimentação e atividade física, a gente chega a uma redução de 30% do risco. Olha só. Então, assim, é algo extremamente... no Congresso da Sociedade Americana, 2 anos atrás, foi levantada uma bandeira que obesidade e sedentarismo deveriam ser combatidos assim como a gente combate o tabagismo, que a gente tem toda essa campanha anti-tabagismo, que obesidade e sedentarismo são tão danosos, maléficos para a nossa saúde, para o risco de desenvolver câncer, quanto o tabagismo. Então, hoje a gente combate isso, e as minhas pacientes muitas vezes brincam, né? Elas já sabem que eu vou pegar no pé, e a minha população de pacientes é basicamente, são tumores femininos, então câncer de mama e tumores ginecológicos. Então, algumas já entram, doutora, eu não perdi nenhum quilo. Elas já sabem que eu vou pegar no pé por conta disso, né? Então, isso é extremamente importante, não só como prevenção primária para não desenvolver o tumor, mas a gente tem vários estudos também, eu não sei se você chegou a ver isso. Hoje está... Ele está super... pesquisa. Mas isso é ótimo, isso é excelente. Claro. Reduzem o risco da mulher ter uma recidiva. Sim, então, sim, não é só de verdade. desenvolver o tumor, mas da doença voltar, uma vez que ela tenha tratado. Então, a manutenção da atividade física e de uma alimentação saudável, balanceada, rica em frutas, verduras, diminui também o risco de recidiva da doença. A gente fica também um pouco refém, né, dessa alimentação que a gente acredita ser saudável e nem sempre é, né, principalmente pela questão, né, de como ela é cultivada, enfim. Doutora, a senhora falou sobre o câncer de mama, e eu acho que muitos dos nossos ouvintes estão aí, os homens principalmente, na verdade, câncer de mama nos homens, e acho que muitos dos nossos ouvintes estão aí cheios de dúvidas, e aí eu, como homem, penso assim também, e a gente quer saber como o homem pode fazer esse autoexame. Se é feito um autoexame, né? Ou só através de uma consulta médica. Não chega na idade, não, você já chegou. 40 anos. Pois é. Ainda não. Assim, a gente brinca, mas isso é algo realmente importante. Eu acho extremamente pertinente que você traga essa questão. Eu tive um paciente do gênero masculino que foi diagnosticado pela mulher. Então, ele já tinha sentido uma alteração na mama há algum tempo, mas ele achava que era, não, deve ser alguma alteração, deve ser muscular. E a esposa dele, num determinado momento, sentiu, nossa, falou, não, isso não é normal, você vai na minha ginecologista. Levou ele, inclusive, na médica dela. Né? Até por não saber exatamente como lidar com a situação. Né? E, na verdade, era já um diagnóstico de câncer e avançado. Então, esse é um problema, né? Então, o homem precisa também se autoconhecer, conhecer sua mama, assim como a mulher precisa também. Só que para o homem não tem tanta alteração hormonal. Então, para a mulher, normalmente a gente fala que a avaliação da mama aconteça preferencialmente na semana 7 a 10 dias depois do ciclo menstrual, porque é quando tem menos alterações na glândula mamária e ela pode conseguir se examinar, se avaliar de forma mais adequada, tá? Não é nem examinar, é avaliar. Para o homem isso não tem tanta alteração, então não tem essa alteração hormonal. Então, a qualquer momento, uma vez por mês, é interessante sim que o homem, no banho mesmo, né? Você está passando lá o sabão e palpar sua mama e sentir se tem alguma alteração ou não. Esse seria um passo importante. Não tem indicação para homem fazer mamografia, por exemplo. Até porque a glândula mamária do homem é muito menor, então é muito mais fácil você detectar uma alteração de tamanho menor do que numa mulher, né? Que às vezes tem uma mama volumosa e uma lesãozinha pequena não vai ser palpável. Perfeito. Pancadas nos seios, isso pode causar câncer? Então, isso
Essa pergunta é ótima, porque muitas pacientes acham isso mesmo. Na verdade, essa foi uma das teorias iniciais do câncer. Lá atrás, lá no início do século XX, achava-se que trauma podia estar relacionado ao desenvolvimento de câncer de mama. Não tem essa associação, tá? Não existe essa associação. Algumas mulheres ainda trazem isso. Então, outro dia uma paciente falou, meu gato arranhou minha mama e 2 meses depois surgiu um tumor nessa região. Então, não foi por causa da arranhadura do gato. Não foi. Né? Provavelmente isso aconteceu e ela talvez tivesse maior sensibilidade na região pela arranhadura e acabou sentindo o nódulo de forma mais precoce. Ok, a gente está conversando aqui com a doutora Luciana Landeiro, né, ela que é oncologista, mas chegou a hora do nosso intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com o DT Vamos faturar! Muito bom. NOB, né? NOB é o... Estão fazendo algum trabalho voltado para esse físico lá? NOB? Informação. NOB tem nutricionista, né? Tem todo o acompanhamento. Isso é importante Você vai falar. Mas tem um trabalho agora que Renata Canguçu começou com... Renata é fisioterapeuta, não? Não, Renata é oncologista. Renata Canguçu. Uma amiga que é Tereza Canguçu. Acho que é uma outra forma. Renata, os filhos dela fazem natação lá. Os filhos de Renata. A senhora atende na Nova Ondina? Maduro. É Nova Ondina? E sim, aí tá fazendo um trabalho Tá fazendo um voltado. trabalho com... Agora esqueci o nome do educador físico, mas a Thalita, que é nutricionista, que tem todo um trabalho anti-câncer. Ela teve câncer super jovem, Thalita, e aí depois disso ela é nutricionista e todo o foco dela sempre é dieta anti-câncer. Legal. É um trabalho... Vai contar pra ela. Então, o Renato está fazendo um trabalho de prevenção, de consulta para prevenção, para orientações em relação à prevenção. Está ali a parte de nutrição. E tem um educador físico que está, eu acho que é na Alfa. E ele se propôs, na verdade, ele abriu um horário para pacientes. E aí, assim, eu acho que ele deu um valor para a Alfa. O Alfa fez alguma coisa, mas ele em si não está cobrando nada, com o intuito de desenvolver no futuro um projeto de pesquisa mesmo, entendeu? Para randomizar as Você tem que fazer um trabalho para pacientes. mestrado. Isso aí. Então, de repente a gente pode conversar. Esse é um tema que a gente tem bastante interesse. Eu acho que para vocês seria muito interessante porque é um fator, né? Muito. Tem que trabalhar com a prevenção. O Na modo verdade, só é tem de estimular particular. os pacientes, né? Não, convênio, né? Só não atende SUS. Não. Alguns anos atrás atendia SUS, mas quando eles centralizaram os CACONs e o NACONS, eles tiraram o atendimento de SUS de todas as clínicas privadas. Hoje não atende mais. A gente pode falar sobre exercício físico de alta intensidade e mais específico de câncer, se isso pode causar câncer também. Eu queria falar sobre assim, a questão da cirurgia conservadora, se elas podem, sei lá, dependendo do câncer, se elas conseguem não tirar, né? Você vai de paz, né? Vou. Já falar sobre os tratamentos também, tá? Sim, é importante. Os tipos de tratamento. Minha mãe passou pro rádio. Quando eu sentei com você hoje, aí Como é? 2 semanas atrás que você, mulher? Não, quando eu tinha acertado pra fazer hoje essa data que eu digo. Aí Camila tinha me pedido pra fazer. Eu falei, veja qual é a data, se não consegue coincidir no mesmo sábado, que aí eu fico no Só sábado. fica pra isso, eu fico pensando, ela arrumou pra ficar só mesmo. Aí me vinha. Sábado passado eu tava fora. Foi o aniversário de Clarice, não é? Foi aniversário. Aí tava fora. E sábado que vem eu vou estar voltando no congresso de mastologia, que vai ser em Porto de Galinhas. Chato, hein? Larissa viaja muito, né? Ela tá sempre no exterior fazendo. Clarissa tá agora no congresso de pulmão. É? Tá no Japão. É no Japão. Caramba. É o congresso mundial de E César, como é que tá? Tá ótimo. Fica lá com ela. Passa lá. Tá lá. Ela tem 10 filhas lindas, né? Larissa. E você tá como é que tá? Tem Joana. Uma menininha, vai fazer 3 anos.
Legal. Gostando? Vida Fitness. Será? Não. Marcos Carneiro. 11 horas e 35 minutos, estamos de volta com o programa Vida Fitness, hoje com a nossa querida doutora oncologista Luciana Landeiro, com o Reuber Dourado, comentarista que fala fácil, e hoje está cheio de números aqui, fez uma pesquisa bacana. E aí, se você, ouvinte, pode participar pelo Facebook, @vidafitness.fm, estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, também vidafitness.fm. YouTube, rapaz. YouTube é você é um youtuber. Ok, jovem dourado. Daqui a pouco eu chamo o Ramon pra você, tá? Ramon Carvalho. Ele, Ramon é amigo do coração. Só do coração. Ramon é uma figuraça. Vem com as pimentadas da gente aí que são ótimas. Cada uma da outra. Doutora Luciana, eu queria que a senhora falasse sobre os tratamentos, né? A gente sabe que existem vários, tem avançado bastante, né? A questão dos tratamentos para o câncer de mama. E eu queria que a senhora falasse se a quimioterapia, por exemplo, ela sempre vai existir para todos os casos ou não necessariamente. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Então, para o câncer de mama especificamente, a gente depende de várias características do tumor para definir se há necessidade de quimioterapia ou não. Então, uma parcela das pacientes não necessita de quimioterapia como parte do tratamento. O tratamento do câncer de mama é multidisciplinar, tá? Então, a gente sempre conta com a participação do cirurgião, do mastologista, do oncologista, do radioterapeuta, do nutricionista. A gente estava falando da questão da importância da boa alimentação, né, dos hábitos saudáveis em relação à alimentação. Então, a nutricionista é essencial nesse acompanhamento. A gente tem a psicóloga, a fisioterapeuta. Então, realmente é um acompanhamento multidisciplinar. E aí, a partir, então, das características do tumor, a gente define pela necessidade ou não da quimioterapia. A quimioterapia, ela pode ser feita, em alguns casos, quando o tumor é diagnosticado de forma avançada. Então, se é um tumor de volume grande, né, na mama, na região da axila, a gente pode começar com a quimioterapia, reduzir o tamanho do tumor e, dessa forma, por exemplo, reduzir as taxas de mastectomia, né? Então, quando a gente faz muitas vezes a quimioterapia antes da cirurgia, a gente consegue transformar uma mastectomia numa quadrantectomia, numa retirada parcial da mama, o que esteticamente é interessante para a paciente, né? E muitas vezes a poupa de outros procedimentos na mama posteriormente, numa reconstrução. E só tem esse tipo de tratamento, a quimioterapia? Não, na verdade, a gente tem a radioterapia, tem também, então, a depender das características do tumor, boa parte dos tumores da mama são estimulados pelos hormônios femininos, tá? Então, mesmo nas pacientes pós-menopausadas, elas continuam tendo uma produção baixa de hormônio feminino e esses hormônios podem estimular o crescimento dos tumores. Então, como parte do tratamento do câncer de mama, a gente tem também o que a gente chama de hormonioterapia ou terapia endócrina, que é, na verdade, um bloqueio desse estímulo do hormônio na célula da mama, tá? Então, esse também é um tipo de tratamento que a gente tem. Então, ela falou uma coisa importantíssima que eu quero tocar nesse assunto, que eu acho muito interessante. Hormônio. A gente está vendo isso na academia o tempo inteiro. Um monte de gente usando hormônio para poder ganhar massa muscular, para poder ficar bem fisicamente, esteticamente, mas esquece dos problemas que isso pode desencadear. Então, o que a senhora pode mandar de recado para as pessoas que estão realmente fazendo esse tipo de utilização indevida, inclusive, sem nenhum acompanhamento profissional? Então, assim, eu não levanto a bandeira de ser contra de forma totalitária, né? Eu acho que se você tem um acompanhamento adequado, você tem um nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista acompanhando você, e por algum motivo, então, foram detectados os seus exames que você tem uma baixa, por exemplo, de testosterona, e isso tem desencadeado baixa de libido, enfim, sintomas, eu acho que faz sentido, sim, você, por algum tempo, fazer, de repente, uma reposição. Mas o que você está trazendo, eu acho que é talvez, de certa forma, uma epidemia nas academias, né? E você está lá, então você vivencia isso de forma mais palpável.
um uso indiscriminado, e isso realmente eu sou contra, né? Então, você não saber o que você está usando e qual o impacto disso, e a gente não tem dados de segurança, então... Elas querem ficar todas... no mesmo padrão, é isso, no mesmo padrão, e você... Elas e eles, né? E não se sabe qual o impacto disso no futuro, né? Em relação a termos de câncer mesmo, né? De uma maior incidência de câncer. Não só de câncer de mama, né? Não só de câncer de mama. Então, para os homens, por exemplo, câncer de testículo, até tem alguns estudos fazendo essa associação. Então, eu acho que isso tem que ser, pode ser feito de uma forma muito cuidadosa, né? Então, com um acompanhamento por um tempo, com indicação realmente de um especialista. Não dá para você pegar a receita do seu amigo e achar que isso serve para você e utilizar, e de repente esteticamente vai te dar o corpo que você deseja, mas no final das contas isso vai ser passageiro e você não sabe os danos que a médio e longo prazo isso vai trazer para sua saúde, né? Então se ligue, jovem. Dica aí, vocês aí com 20 e poucos anos querem ficar grande, os meninos que estão entrando na academia agora, né, que olha pro lado e fala assim, eu sou um franguinho, eu quero ficar né, um bicho forte e retado. Então fiquem atentos, procurem um profissional especializado, certo? Procure orientação, porque esse é o melhor papel. E a gente, como educador físico, profissional de educação física, está aqui para isso, o programa Vida Fitness também, e a doutora Luciana está aqui para elucidar essas questões. E uma coisa que a doutora falou é justamente isso, que serve para um, não necessariamente vai servir para você, né? E a pessoa que ali pode até estar utilizando um determinado hormônio, pode ter passado por um nutrólogo, né? Por todo o acompanhamento médico, que aquela pessoa, aquele indivíduo tem a necessidade da reposição. Fora isso, a própria história familiar, por exemplo. Então, se você está falando de uma mulher que tem uma forte história familiar, não foi diagnosticado, por exemplo, uma síndrome hereditária de alto risco para câncer, mas tem uma forte história familiar de câncer na família, né? Não faz sentido você fazer reposição de hormônio, né? Isso pode aumentar ainda mais, você já tem um risco aumentado e ainda aumentar ainda mais esse risco. Então, não faz sentido, isso tem que ser individualizado. O profissional no seu consultório vai conseguir avaliar esses riscos, pesar risco-benefício, discutir isso com o paciente e decidir qual é a melhor estratégia. Doutora Luciana, durante o tratamento, a pessoa já com portadora de câncer, ela pode fazer exercício físico? Em que momento, durante o tratamento, ela pode fazer? Essa pergunta é excelente porque foi feita uma enquete da Sociedade Americana de Oncologia e foi visto que aproximadamente 8% das pacientes não faziam atividade física porque o seu profissional contraindicava. Tá? Então, isso assim, tem que cair por terra essa ideia. Na verdade, a atividade física é excelente, inclusive para ajudar nos sintomas relacionados à quimioterapia. Então, a gente sabe que a atividade física de forma regular pode reduzir em até 44% a fadiga que a paciente sente durante a quimio, tá? Então, não só a fadiga, como também os aspectos psíquicos da paciente, né? Então, muitas vezes a paciente se sente mais desmotivada, e isso ajuda, a atividade física ajuda bastante, né? Em relação a isso também. Então, a gente deve motivar, incentivar as pacientes a praticar atividade física antes, de forma para prevenção, durante, com o intuito de reduzir os efeitos colaterais, inclusive, do tratamento, e posteriormente para reduzir o risco de recidiva. Então, do ponto de vista oncológico, a atividade física deve fazer parte da vida do indivíduo por todo o tempo. E a questão assim, da imunidade, né? A gente sabe que quando a paciente está em tratamento, né, a imunidade cai, então pode ter o risco de pegar outras doenças, né? Como uma pneumonia, por exemplo. Na verdade, assim, o risco da imunidade cair pode existir, a depender do protocolo de tratamento da paciente. Nem todos os protocolos de quimioterapia levam a uma baixa da imunidade, tá? Então, alguns têm maior risco, outros têm menor risco. Depende de cada caso. Claro que isso deve ser individualizado para cada paciente. Habitualmente, a gente acompanha isso, então a gente checa com exames de laboratório, de forma rotineira, se a paciente tem baixa da imunidade ou não. Mas isso não deve ser uma contraindicação à realização da atividade física. Porque, assim, o que a gente muitas vezes, quando a imunidade está baixa, sugere a paciente é evitar lugares fechados, aglomerados. Mas se ela vai fazer atividade física na esteira do prédio, sozinha, entendeu? Ou com o seu orientador, isso não está oferecendo nenhum risco a ela. Ou, de repente, na academia mesmo, num horário que não tenha um volume tão grande de paciente. Então, assim, existem formatos que podem
permitir que a paciente continue a fazer atividade física e tenha esses outros benefícios que a atividade física traz. Perfeito. Doutora, a senhora falou agora sobre então, diferentes tipos de tratamentos, né, para o câncer de mama, mas existem diferentes tipos de câncer de mama? Sim. Então, quando a gente fala de câncer de mama, existem pelo menos 3 tipos assim, principais que a gente diferencia essas pacientes. E a partir desses subtipos, a gente define qual a estratégia de tratamento. Então, como eu tinha citado, boa parte das pacientes, em torno de 80% delas, tem um estímulo hormonal, tá? No desenvolvimento do tumor, e a gente precisa fazer o bloqueio hormonal. Para aquelas que não têm esse estímulo hormonal, a quimioterapia tem um principal papel no tratamento. Então, a gente primeiro precisa definir isso, e isso é feito quando a paciente faz a biópsia. O patologista, o médico patologista, ele diz pra gente, olha, aqui tem um câncer de mama, e ele já faz um exame complementar, que a gente chama de imunohistoquímica, que já diz pra gente qual é o tipo de câncer de mama. Então, nesse primeiro exame que a paciente faz da biópsia, ele já consegue dizer câncer de mama e é o tipo tal. Né? Então, a gente já consegue, dessa forma... O protocolo a partir desse momento. Chegou a hora do humor, né? Chegou a hora dele, de Ramon Carvalho, com o Babado Fitness. Qual é a pimenta de hoje? Babado Fitness. Passa rápido. Bom dia, meus amadinhos! Olha eu aqui, Ramonzito Carvalho, pra vocês, trazendo o babadinho mais invejável da Bahia, meu amor. Porque você sabe, né? Falou em babado, ó, eu tô de olho. Então vamos começar os babadinhos da semana, que essa semana está movimentadíssima aí, meu amor. Gente, é o seguinte, vocês adivinham quem era a famosa que estava aí desbravando a Amazônia, meu amor? Ela mesmo, Anitta. Essa semana a Anitta foi gravar um clipe lá dentro, meu amor, na Mata Atlântica brasileira. Então, um projeto que a Anitta está fazendo, que se chama um projeto Checkmate, onde todo mês ela vai lançar um clipe e uma música. Então, meu amor, a gente já pode esperar, né? São 12 músicas, tiro da festa. CD, né? E nesse clipe na Amazônia, ela estava gatíssima e ela conseguiu, meu amor, está conseguindo manter o corpinho sarado, porque eu já falei aqui que a Anitta come que nem uma onça, né, meu amor? E é isso aí. E a música se chama Is That For Me e já está aí nas plataformas digitais. No YouTube, em qualquer lugar que você colocar aí para escutar. Vai lá assistir o filme e depois me conta o que vocês acharam. Outro babadinho que também movimentou essa semana aí, meu amor, foi o casamento de Marina com Barbosa com o piloto Alexandre Negrão. Meu amor, não foi um casamento não. Foi uma festa digna de princesa. Só primeiro, só tinha celebridade convidada, cada uma. Então, o do Bahia aí, que ele estava tocando no instante. O hino do Bahia? Eu ouvi. Mais cedo. Acho que foi, não sei se foi no corredor, mas estava ouvindo. Ah, não, foi na... Foi outra... A Emily. Foi a Amy. Foi a Amy. Estava na Rede. E aí? Ficou... Rapaz, eu acho que ele consertou o esquema de jogo, deve ser aquele segundo tempo. Né? Ele consertou o time. Vai melhorou isso. Bahia melhorou muito, velho. Muito. Amanhã dá uma esperança. Combinadinha e tal, e acho que Vai vai ser muito difícil, viu, velho? bem para quebrar um pouco Ele isso. ganhou para decidir. Então, Aquele os jovens joga em têm cima. uma maior aceitação, mas ao mesmo tempo não tem tanto O poder. teu Corinthians. Né, velho? Embalado aí. Tinha que estar com meu pai, né? Pelo menos segura a onda no finalzinho do jogo. Tem que ir, né? Mas Tem que ganhar é esses dois jogos. Tá fazendo viagem agora, né? Ele chegou de boa hora, né? Mas ela Postou tarde, mas chegou. a gente foi para um casamento Tarde, mas chegou. de madrinha, tipo, você é meio obrigada a viajar, mas foi maravilhoso. E aí depois ela foi pra E ficar acompanhando as redes sociais. Então vamos a outros babadinhos que eu preparei pra vocês. Então, meus babadinhos, olha, eu vim trazer aqui pra vocês o seguinte. Nós chegamos no verão, eu tô já de olho desde em a vocês que ginástica querem aí olímpica. fazer Por isso que eu falo, projeto verão uma coisa que talvez viu? seja, você não Vocês fez. são os nossos ouvintes que acompanham o programa Vida bem Fitness bonito. durante todo o ano. Ela tá Preocupado sempre com a importância que é manter um estilo de vida saudável. Ela já tinha uma estabilidade. Toda vez que ele vem, eu não estou. Então ela tem estabilidade do ombro. Então quando ela pegava Engraçado. qualquer coisa, já fazia estabilidade. Coincidência mesmo. Ué, Quando mesmo. ela fez vestibular, Mas desde que ele veio, Atividades
O assunto é manter a barriga sequinha ou as pernas soleadas ou os braços. Mas agora ela tá... No ao vivo ele é bom também, ele improvisa, né? Falando ao vivo aqui. Todo ano. E fala sobre o babado ao vivo? Tranquilo. Então o locutor que sabe gravar, e quando chega no ar e não tem aquilo. Verdade. Desenvoltura. É bom. Carol Sensind. Várias academias já criaram aulas que combinam essas duas tendências Não é aquela do mundo época. da Começou a treinar né, meu com amor? 17 E quem anos. vai gostar de fazer, quem quer emagrecer, quer Você ser falou bonita, certo, então. ganhar também agilidade. Mas tem um contato físico, quedas no chão. Porque ninguém merece Você treinar sua mãe, que eu tava terminando a faculdade. Outra modalidade também está ganhando o E você agora deve estar no crossfit. Eu faço já 4 anos, 4 anos e meio. Onde? A cursar abril era O que aqui é a transmissão pelo áudio. Analogista. A pulsar na barra, né? Tá no Rio Rio Vermelho. Vermelho, É bom, é bom. Logo já isso logo na vida. O crossfit tem um certo preconceito, né? Não tem preconceito não, acho que a depender do estúdio, certo? Você vai fazer o crossfit, tudo bem. Porque a pessoa tem que Tem ter um muitos curso profissional, não é um curso A mesmo. Burside tem, eu acho que é uma das poucas que tem um programa de 1 mês. Quando você, no primeiro mês, você fica com o fisioterapeuta. A aldeia também é assim. A aldeia fazendo, né? mas não mesmo, acho que é 2 semanas. Até mais, cara. Depende do valor do movimento. Na aldeia tem. Porque essa é a grande questão. Professor Você Arivan, tem a Arivan falou. a Arivan era sócia, né? Só os meninos lá. A Arivan é muito boa. Ah, meu amigo. É toda a técnica, né? Tem que falar que ontem foi de fisioterapia. Foi Vou mandar um abraço aí para Ivan, Fabão, rapaz, é muita gente. Cristiano Senna, meu amigo. Ó, abraço forte pra você, velho. Fabão que tá aí no Wellness Nordeste. Um abraço pra você também. Deixa eu ver quem mais. Um abraço pra você, terapeuta. não é muito a minha realidade. Muita gente. Só pra dar uma... Só pegando o celular aqui pra olhar. Vamos falar ao vivo. Marcos Carneiro. 11h52, Ramon hoje foi... Falou de tudo, viu? Falou de tudo, o programa já está chegando, caminhando para o fim, mas a gente está aqui com a doutora Luciana Landeiro, ela que é oncologista. Doutora, rapidamente, queria que a senhora falasse sobre os tratamentos oferecidos pela rede pública, né? Assim, a rede pública atende mesmo, né, essas mulheres que têm essa necessidade? Acho que talvez uma dificuldade que a gente perceba na rede pública, eu particularmente não atendo, né, em hospitais da rede pública, mas uma dificuldade que a gente percebe é de conseguir fazer a mamografia, né, nessa rotina, mesmo que bianual, a partir dos 50 anos. Tanto que no Outubro Rosa, quando tem essas várias campanhas e muitos laboratórios, muitas clínicas se mobilizam e oferecem exames, a gente tem uma grande demanda reprimida, então a gente percebe isso. E quando a gente vai olhar os dados, assim, existem mamógrafos suficientes no Brasil, mas eles ficam alocados nas regiões de maior população. Então, muitas pacientes do interior acabam não conseguindo fazer com essa rotina porque elas precisam se deslocar, às vezes pegar um carro, enfim, mais de 2 horas para poder fazer uma mamografia. E isso acaba desmotivando muitas mulheres, né? Então, acho que a gente precisa melhorar isso, em termos de saúde pública, precisa fazer com que as mulheres tenham acesso ao exame de forma mais abrangente do que o que a gente tem ainda hoje, tá? Em relação aos tratamentos, a gente percebe que as pacientes conseguem fazer sim a cirurgia como parte do tratamento, conseguem fazer a reconstrução. Às vezes a reconstrução é um pouco atrasada, então muitas vezes não é feita no primeiro momento, a paciente tem que ser submetida à reconstrução no momento posterior, né, não é na mesma cirurgia, algo que a gente consegue de forma mais frequente na rede privada. E em relação aos tratamentos, a quimioterapia e o bloqueio hormonal que eu falei, a gente consegue fazer, os pacientes conseguem pelo SUS. Eu acho que uma diferença talvez seja o acesso a algumas medicações de alto custo. Como a tamoxifeno, né? Não, o tamoxifeno consegue. A gente tem, na verdade, o trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal, que 20% das pacientes com câncer de mama, eles expressam uma proteína que é bloqueada por essa medicação, tá? Só para vocês entenderem, mas é uma medicação de alto custo. Então, até pouco tempo atrás, na verdade, esse ano é que as pacientes conseguiram utilizar dessa medicação tanto no cenário da doença inicial, do câncer de mama HER2, quanto da doença metastática. Antes,
havia uma dificuldade de acesso a essa medicação, que é o trastuzumab. Então, existe sempre uma participação da Sociedade Brasileira de Oncologia nesse sentido, de ajudar as pacientes do SUS a terem acesso às medicações mais novas, né, e que têm grande impacto na evolução da doença. A senhora falou sobre a evolução dos medicamentos, né, e eu queria saber, assim, a sua opinião, se daqui, por exemplo, a 20 anos, a gente consegue tratar um paciente sem a cirurgia? Isso, talvez, não dá para eu dizer nem que sim nem que não ainda, mas, de fato, os tratamentos oncológicos, então, com quimioterapia, com esses agentes-alvo que eu mencionei, o trastuzumab, mas existem outros, a gente tem melhorado cada vez mais as nossas taxas de resposta. Então, a depender do tipo, do subtipo de câncer de mama, a gente tem, com o tratamento, uma resolução completa da lesão. Então, a depender do tipo de câncer, até 70% das mulheres, a gente consegue que o tumor suma com o tratamento antes da cirurgia. Que bacana. Mas isso, no momento ainda, não exclui a necessidade de cirurgia. Então, existem estudos, tem um estudo em andamento no Reino Unido, inclusive, avaliando isso, avaliando a possibilidade da paciente não ser submetida à cirurgia, uma vez que ela tem uma resposta completa com a quimioterapia, com as drogas-alvo. Mas isso ainda é para o futuro. Mas é uma questão que está sendo avançada. Sim. Está ganhando importante totalidade. E ontem foi dia do quê? Dia do fisioterapeuta. Tem que mandar um abraço pra quem? Para vários colegas. Tem um monte de gente que mandar um abraço. Manda um abraço aí. Fábio Luciano, Geraldo, Arivan, Juliano da Fisiogestante esteve aqui. Sim. Né, Tiago, Rosana Dantas, que faz o trabalho da Fisiogestante, ela é a gestora da Fisiogestante, né, muito interessante. Né, o Márcio Santos do Bahia, né? Bora Bahia. Bora Bahia. Né, Arivan, Geraldo, Fátima, Cristiano Senna, Daltro. É uma galera boa, viu? Vamos falar, né, vamos ver se está na semana que vem, né, para falar sobre o exercício físico infantil, né, hein? E quando a gente começa, e o fisioterapeuta para discutir esse assunto. Doutora, eu queria que a senhora falasse, que o nosso programa já está chegando ao fim. A senhora falou sobre atendimento particular, queria que a senhora dissesse onde a senhora atende, suas redes sociais e como marcar uma consulta. Como marcar uma consulta, né? Ligando na para verdade, onde? assim, eu atendo no Núcleo de Oncologia da Bahia, somos... NOB. Isso, NOB, né, mais conhecido como NOB. Fazemos parte da rede Oncoclínicas, então é um grupo grande no Brasil, então são mais de 30 clínicas pelo Brasil e a gente tem um vínculo, uma associação com o Instituto Dana-Farber nos Estados Unidos, então a gente sempre discute casos com o grupo de Harvard e nossa equipe atende de forma multidisciplinar, então a gente, como eu mencionei, tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, então atendemos de forma multidisciplinar e é sempre extremamente importante para o paciente que isso aconteça dessa forma, né? Essas decisões aconteçam de forma multidisciplinar. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que são esses espaços, esses momentos que ajudam a nossa população a esclarecer suas dúvidas e a motivar eles, inclusive, a fazer os exames de forma regular, a realmente engajar na atividade física, numa alimentação melhor, mais saudável, mais balanceada. Então, eu agradeço o convite. Nós que agradecemos, né? Foi um prazer tê-lo aqui. Eu queria Volte também... sempre. Volte sempre. Tá, novembro é aí, o novembro azul. Novembro. Rio já começou a prevenção, né, Rio? Ainda não, velho. Ainda não. Eu tenho um recado para dar aqui rapidinho. Né, o Ayrton Equipamentos está anunciando que na compra de qualquer equipamento em Brex, você ganha um kit de roupa fitness. Né, a Ayrton Equipamentos fica lá na Avenida Oceânica, em Ondina, em frente à Praia da Paciência. Olha, meu amigo Betão, abraço Ayrton. Meu amigo Betão, da Moon Pub, me informou que hoje lá na Moon vai ter o Ciroc Blue com o Super Volt e a Vulcana. E para mulher, até 11 horas, espumante grátis. 0800. 0800. É isso aí. Então a Moon Pub fica ali no Rio Vermelho, próximo à Carregadinha. Vamos passar lá, né? Tem que passar, rapaz. Rio, um abraço, até semana que vem. Até semana que vem. Quero agradecer a Marquinhos e a Thiago também. Pelos trabalhos técnicos. Marquinhos, um abraço. Tchau, galera, um abraço. Olha, até semana que vem. Amanhã eu vou estar lá no Wellness Nordeste ministrando a palestra, tá? Então, pessoal, personal trainer que quer ter sucesso na carreira, pode contar comigo e passa lá no Wellness Nordeste, que vai ser no Colégio ISBA. Abraço, pessoal. A partir de que horas?
A partir das 8h30. Pronto, um abraço, fui! Obrigada.